13. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação, cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Aleluia! Levante a sua mão, ore por mim, ore por você também. Pai querido, que teu Santo Espírito agora fale conosco através da tua palavra. É a tua palavra que gera fé, é a tua palavra que opera milagres na vida de cada um de nós. Então, que essa palavra seja pregada com liberdade, com clareza, com ousadia, e que ela seja acompanhada de sinais para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Há um conceito que se diz, queridos, que tudo que você coloca, a tua atenção, tudo que você coloca, o teu foco, o teu objetivo, que você coloca como meta na tua vida, dá frutos, aumenta, cresce, dá resultados. Por exemplo, se você investe na sua fé, e você ora, você busca Deus, frequenta uma igreja, faz a sua parte, a fé vai dar resposta, ela vai crescer, ela vai aumentar. Na profissão, numa profissão, se você investe naquela profissão, naquela habilidade que Deus te deu, e você estuda e se atualiza, aquilo expande, cresce na tua vida. Até na tua vida física, se você frequenta uma academia, se você começa a cuidar da alimentação, se você faz caminhada, se você investe na saúde física, essa saúde aparece. Amém, querido? Tudo aquilo que você bota a sua atenção, né? Você bota a tendência é crescer. Tudo que você tira a sua atenção, tira o seu foco, academia para quê? Igreja para quê? Trabalhar hoje para quê? Tudo, ó, míngua. Daí, né, daí dizerem, é um outro ditado que diz que coisas boas acontecem às pessoas que esperam coisas boas. Infelizmente, o contrário também acontece. E coisas ruins acontecem para aqueles que esperam coisas ruins. Não é? Ou seja, o otimista, quem é que é otimista? Ele espera coisas boas. Né? Ele tem tanto otimismo que ele diz, olha, daqui para o final do ano, muita coisa boa ainda vai acontecer na tua vida. Você pode fazer isso agora aí com essa pessoa que está do seu lado. Você vê que o seu irmão ficou num outro estado. O seu irmão ficou de uma outra maneira. Se você quiser, se você não quer, graças a Deus, você poderia ser pessimista e falar coisas negativas. E você ia deixar o teu irmão para baixo. Aquilo que a gente estava falando, né? Tem gente que é inimigo da fé. Você, às vezes, tem que se afastar delas, né? Então, por isso, queridos, falando disso aqui, a gente tem que tomar conta daquilo que a gente pensa. A gente tem que tomar conta daquilo que eu estou colocando o meu foco, a minha intenção.
aquilo que eu está com objeto de atenção na minha vida. Eu tenho que, diz a Bíblia, que eu tenho que ocupar o meu pensamento com coisas boas, diz Paulo, tudo que é bom, tudo que merece fama, tudo que é louvável, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. E você vai encontrar vida e paz. Então, queridos, nós hoje, cristãos, nós temos um cuidado com aquilo que a gente pensa. A gente tem que prestar atenção com o que eu estou pensando, qual é o meu foco, qual é a minha intenção, o que eu estou esperando, o que eu estou aguardando. A Bíblia diz para a gente guardar o nosso coração, porque do coração procede as fontes de vida. A boca fala, do coração está cheio. A Bíblia diz no livro de Provérbios que assim como o homem imagina, pensa, ele é. Então, se ele pensa em vitória, ele encontra vitória. Se ele pensa em derrota, se ele pensa em pior, isso também acontece. Como disse Jó, tudo o que eu temia veio me acontecer. Não pense no que você não quer que aconteça na sua vida. Pense no que você quer que Deus realize na sua vida. Amém? Então a Bíblia, querido, ela nos chama o tempo todo a pensar no bem, a pensar na vitória, a pensar na conquista, a pensar em ser vencedor, a pensar no bem, vença o mal com o bem. Então, queridos, a Bíblia, ela nos orienta a sempre... Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou pensando. Porque, senão, eu posso estar atraindo para a minha vida o que eu não quero. Tenho que atrair para a minha vida, se eu posso dizer, eu tenho que chamar à existência as coisas que eu quero. Amém? Por isso que eu digo que você tem que se cercar de amigos de fé. Porque amigos de fé, geram ânimo, geram esperança. E você tem que fugir daqueles que são inimigos da fé. Aqueles que te botam para baixo, bobagem. Deus não está nem aí para o que você está fazendo. Deus não está nem aí se você está orando ou não. Então a gente tem que, peraí, de quem eu vou me acercar? Daqueles que têm fé. Amém? Interessante, parecido com aquilo que nós falamos no ofertório, né? A gente tem que conservar a fé. Davi, queridos, era um ser humano. Quem aqui é ser humano, hein? Tem ser humano aqui? Então, Davi era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós temos. Se você prestar atenção nesse salmo, é um salmo didático, é um salmo que nos ensina alguma coisa, não é? Por incrível que pareça, querido, tem experiências que Davi passou que nos ensinam algo. E tem experiências pelas quais nós já passamos que nos ensinaram alguma coisa. Não foi uma boa experiência, mas você aprendeu algo, te ensinou algo. E Davi aqui nesse salmo, querido, presta atenção, é só depois você passar os olhos aqui, a princípio, o foco dele era só no pior que ele vivia. O foco dele era nos sentimentos negativos que ele estava sentindo. O foco dele era no tamanho do desafio que ele enfrentava. O foco dele era naquilo que ele não tinha. Era aquilo que estava faltando na vida. O foco dele é que ele se sentia esquecido. Ele se sentia abandonado. Ele se sentia desprezado. Ele se sentia rejeitado. Meus irmãos, sofrer isso com pessoas, sentir desprezo, rejeição, indiferença, abandono por pessoas, quer seja da família, quer seja da igreja, quer seja lá no nosso local de trabalho, é uma coisa que dói, incomoda.
Ninguém gosta. Vocês estão aí, minha gente? Né? Quando alguém te despreza, quando alguém te trata com indiferença, quando alguém nem olha para a tua cara, isso machuca, dói. Agora, quando isso acontece em relação a Deus, é muito pior. Quando você sente que parece que Deus está te rejeitando. Parece que Deus nem está te olhando. Parece que Deus não está dando menor valor ao que você está passando. Isso é muito pior, queridos. Tanto que Davi diz que gerou uma tristeza no coração dele a cada dia. Tem tristeza, querido, que a gente tem, que dá, mas que passa. E tem tristeza, queridos, que parece que gruda na gente. Parece que entra na alma. Parece que entra no coração. Uma tristeza que às vezes dura dias, dura até meses, dura até anos. Essa tristeza assim, ela tem até um nome, não tem? Qual é o nome que ela tem? Depressão, isso mesmo, um transtorno de humor. A depressão precisa de tratamento, né? É como a gente diz, querido, uma pessoa passou por uma perda, ela passou por um luto. A gente espera que aquela pessoa se recupere num espaço de 3 meses a 1 ano. Uma pessoa que passou por uma perda, a gente elabora um luto num espaço de 3 meses a 1 ano. Quando uma pessoa ainda está sofrendo de um luto 12 anos depois, aquilo ali já virou uma coisa, um luto complicado, que precisa de um tratamento médico. Amém, querido? Eu já falei isso aqui, estou falando outra vez. Você convive com muita gente, não é? Uma pessoa passar por um luto, passar por uma perda, é natural que fique triste, é natural que fique deprimida. Não encha a paciência daquela pessoa. Ah, não pode ficar triste. Por que crente não pode ficar triste? Onde é que está na Bíblia isso? Que crente não pode ficar triste. Né? Davi disse que ele tinha uma tristeza na alma, no coração. Né? E outra coisa que incomodava Davi, em que ele estava botando o foco dele, no início desse salmo, era nos seus inimigos. O que os seus inimigos diziam para ele, o que os seus inimigos falavam, aquilo que eu estou falando para você, inimigos da fé. Ele tinha inimigos que diziam, que cresciam para cima dele, que acusavam ele, que zombavam dele, debochavam dele. Quantas vezes a gente já passou por essa experiência? Você dizer que você é um cristão e debocham de você, riem de você, dizem nomes para você, atacam você, às vezes mesmo atacam até com agressividade, com violência, não é? Então, Davi, ele estava sofrendo porque os inimigos diziam que não tinha mais salvação para ele, nem em Deus. Porque os pecados dele eram tão grandes que, olha, para você não tem salvação. Para você só o juízo de Deus para acabar com a tua vida. Queridos, ouvir isso não é agradável. Não é agradável quando uma pessoa roga uma praga para você. Te amaldiçoa. Te chama de uma coisa que você não é. Isso machuca profundamente, né? Então, isso abateu Davi. Queridos, hoje, diante dos nossos desafios, quem aqui tem desafio, tem luta, tem prova? Se a gente fizer como Davi fez no início desse salmo, a gente vai ficar igualzinho. À beira do desespero, em pânico, não é? Deprimido, desanimado, desmotivado. Davi dá aqui uma receita do que é que a gente não deve fazer na hora das lutas, das crises e dos problemas. Amém, querido? Né? Porque se a gente fizer o que ele fez aqui,
ele deixou isso para aqui, a palavra de Deus ela é clara, ela deixa para a gente, né? Primeiro ele colocou o foco nele, só no pior, só que não faltava. Davi só estava olhando o lado vazio do copo. Já viu um copo pela metade? Tem uma parte que está cheia, mas tem uma parte que está vazia. Tem gente, querido, só olha para a parte vazia. Só olha o que não falta. Não é? Recentemente, uma pessoa veio à nossa igreja, assistiu o culto, e eu perguntei, e aí, gostou? Muito comprido. Eu disse, o que é comprido? Ah, muito comprido o culto, muito longo. Olha, minha irmã, eu vou levar você lá numa Assembleia de Deus raiz, que o culto começa e não tem hora para acabar. Nova Vida é meia, né? Começa na hora, termina na hora, mais ou menos, não é? Então, queridos, é interessante a gente observar o que foi que aconteceu com Davi aqui, porque aconteceu algo com ele aqui, que ele mudou. Eu acho que aconteceu com ele algo que acontece conosco. Tem horas, querido, que tudo que a gente quer é desabafar. Quem é que aqui tem hora que você tem uma vontade de desabafar? Tem uma hora que você diz assim, me dá a permissão de ser um ser humano? E aí você bota para fora a tua raiva, bota para fora a tua revolta, bota para fora aquilo que você está vivendo, você desabafa, bota para fora, você explode para fora. É bom que quando você explode para fora, você não implode para dentro. Viu, meu irmão? Entre explodir para fora e implodir para dentro, é melhor explodir para fora. Amém? Pega uma panela, joga na parede. Entendeu? Bota para fora. Está com raiva? Está revoltado? Dá um berro, dá um grito. Né? Então, ele explodiu ali. Até quando, Senhor? O que ele está dizendo? Chega! Não aguento mais! Basta! Ele estava desabafando, querido. Às vezes, a gente se sente com permissão para fazer isso. Às vezes a gente pede permissão, dá licença para eu ser um pouco humano, porque eu vou falar umas coisas, você me escuta? Tem gente que não permite a gente desabafar. Não pode desabafar, não, você é crente, não, se cala, não, engole, não, bota para dentro. Aí explode tudo lá dentro, minha gente. Amém? Então diga para o seu irmão, meu irmão, não se esqueça que você é um ser humano. Viu, senhor advogado? Você é um ser humano. Diga para o seu irmão, prega para ele, tem hora que você tem o direito de desabafar, tem o direito de gritar, tem o direito de reclamar, tem direito de elevar a sua voz, tem direito de pegar um vaso e quebrar no chão. Tem gente me repreendendo em nome de Jesus. Mas é verdade, querido. Muitas vezes a pessoa chega para mim, né, com sentimento de culpa. Ah, pastor, eu perdi a estribeira, eu falei, eu gritei, eu quebrei, eu bati. Eu digo, graças a Deus. Porque se você não tivesse feito isso, o pior podia ter acontecido. Né, querido? Você sabe que quando a gente engole, quem aqui já engoliu sapo? Quando a gente engole sapo, esse sapo vai para algum lugar. Entendeu, querido? Esse sapo vai para algum lugar. Aí dá para corrente sanguínea, daqui a pouco está doendo o estômago, daqui a pouquinho está com diarreia, daqui a pouquinho está com vontade de vomitar, daqui a pouquinho está enjoado. Então, querido, por favor, em nome de Jesus, não engula sapo. Você tem todo o direito a dar uns gritos de vez em quando. Quem quer dar um grito aí? Dá um grito aí!
E tem uma coisa, querido, o que acontece? Eu falava para um casal essa semana, recentemente, falei, olha só, casal que não briga tem algum defeito. Esses casal assim, certinho, nunca brigam. Alguém está adoecendo ali, minha gente. Porque alguém está engolindo o sapo. Amém, querido? E o casal é bom de vez em quando o casal brigar. Porque ele briga e muda. Ele briga e toma outras decisões. Ele briga e faz diferente. Amém, queridos? E às vezes na vida de fé, Davi aqui botou para fora tudo o que ele estava sentindo, os até quando, né? E aí, de repente, parece que caiu uma ficha. Porque é interessante que na Bíblia, entre o versículo 4 e o versículo 5, há um espaço. Parece que a ficha caiu. Ele disse, espera aí, eu acho que eu estou indo pelo caminho errado. Ele mudou de estratégia, ele mudou o foco dele. Espera aí, eu acho que não faz sentido o que eu estou falando. Eu acho que eu estou fora de mim. Eu acho que estou dizendo coisas que não vão me levar a solução nenhuma. Parece que Davi caiu em si, querido, que nem a gente, querido. Tem hora que a gente fala, de repente você para. Eu acho que eu estou falando besteira. Acho que não faz sentido isso que eu estou falando. Quando eu digo, querido, que você está reclamando demais, quem aqui reclama, querido? Tem 2 ou 3 que reclamam. Tem hora que a ficha cai, caramba, cara, você está reclamando demais. Essa reclamação não te leva a lugar nenhum. Vê se cai a ficha, vê se abre a tua cabeça, abre o teu coração, só sabe reclamar, só sabe falar o que não tem, só sabe falar o que falta, está botando foco só no que é ruim. Isso aconteceu com Davi, queridos. Ele parou no meio do caminho. E ele viu que ele estava indo por um caminho totalmente errado. E a partir do versículo 5, né, apesar de tudo que ele está vivendo, ele diz assim, quanto a mim, no tocante a mim, naquilo que me cabe fazer, naquilo que eu posso fazer, aquilo que eu dizia, querido, você é responsável pela sua fé. Você é responsável pela sua fé. Como você é responsável pelas palavras que saem da sua boca. Então Davi caiu a ficha, que ele estava falando coisa que não devia, que não ia trazer solução nenhuma, que não ia trazer saída nenhuma. Então ele diz, naquilo que me cabe fazer, aquilo que é um trabalho meu, quanto a mim, o que ele fez, queridos? A partir do versículo 5, ele reafirmou a sua confiança em Deus. Ele entrou em acordo com Deus. Em vez de ficar brigando com Deus, porque é como se ele tivesse, até quando, Senhor? Estava cobrando, queridos. Até quando vai ser isso? Até quando que eu vou ter que aguentar isso? Até quando eu vou suportar isso? Ele deu a desabafada dele, deu uma aliviada, de repente a ficha caiu, ele entendeu, caramba, eu assim não vou conseguir nada com Deus. Reclamando a gente consegue alguma coisa com Deus? Reclamando, maridos, você consegue alguma coisa com a tua esposa? Reclamando do arroz dela? Você consegue alguma coisa com ela? Mulheres, reclamando, você consegue alguma coisa do marido? Ele tira uma nota de 200 do bolso e dá para você? Para você fazer o cabelo na pandemia? Querido, reclamar nunca traz solução. Tem o seu momento de reclamar.
mas tem o seu momento também de se consertar, de mudar, de fazer diferente, né? Ele reafirmou. Primeiro ele disse: Senhor, eu confio na tua graça. Eu confio no teu amor, Senhor. Eu confio na tua misericórdia que se renova a cada manhã. Eu confio, trazendo para nós, na obra completa e perfeita que Jesus fez na cruz do Calvário pelos meus pecados. Eu confio na obra que o Espírito Santo está completando na minha vida. Eu confio na palavra de Deus. Eu confio nas promessas de Deus. Eu confio na bondade de Deus. Entendeu, querido? Ele entrou em acordo com Deus. Em vez de ficar contra Deus, ele entrou em acordo com Deus. Ele começou a dizer: eu confio em ti. Em vez de ele olhar para o estado da alma dele, para os sentimentos negativos, ele fez a escolha de olhar para Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Em vez dele ir contra Deus, ele foi a favor de Deus. Ele buscou a Deus, ele declarou: não, Senhor, eu vou olhar para o Senhor, eu vou confiar na tua graça, Senhor. Não é? Hoje, querido, tem horas que eu digo para pessoas: olha para o autor e consumador da sua fé, não olha para homens. Olha para o autor e o consumador da tua fé. Olha para aquele que fez uma obra completa e perfeita na cruz do Calvário. Olha para quem tem a solução do teu problema. Né? A gente pode aprender, queridos, com quem? Com os 4 amigos. A gente pode aprender com Bartimeu. A gente pode aprender com Zaqueu. A gente pode aprender com Jairo. Todos os personagens na Bíblia que, quando tiveram um problema, eles foram buscar aquele que pode resolver o problema. Você tem um Senhor, você tem um Salvador, você tem um amigo que pode resolver o teu problema, pode te dar vitória nessa luta, pode te dar a manifestação da graça de Deus na tua vida. Amém, querido? Então, a primeira coisa que foi, ele se voltou para Deus. Ele entrou em acordo com Deus. Segundo, ele disse: o meu coração já vai se alegrar na expectativa do salvamento que já está a caminho. O teu livramento já está a caminho. Profetiza aí para o teu irmão. Meu irmão, o teu livramento já está a caminho. A solução desse problema que você está enfrentando já está a caminho. Deus tem ouvido o teu clamor, Deus tem ouvido a tua oração. Aquilo que Ele tem para você já está chegando. Coloca expectativa no teu coração, que as coisas vão se resolver. Espere coisas boas, que coisas boas vão acontecer. Uma salva de palmas ao Senhor. Dizem aqueles que sabem mais do que nós, querido, que essa salvação que diz aqui, né? Confio, né? Que o meu coração se alegra na tua salvação. Essa salvação, dizem alguns autores, que é uma salvação física, que provavelmente Davi estava doente. Os olhos dele já tinham perdido o brilho. Você viu o que ele fala? Não é? Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Provavelmente os olhos dele já tinham perdido o brilho. Você sabe quando o paciente perde o brilho dos olhos? O pior está perto. É isso mesmo. Não é? O médico conhece o paciente só pelos olhos. Olha para os olhos do teu irmão, vê se ele está vivo. Para relaxar um pouco, né? Então, alguns dizem, querido, que o problema de Davi era uma doença, era uma enfermidade, que ele estava correndo risco de vida. Já tem outros que dizem
que eram que era a mão de Deus pesando. Os inimigos dele diziam isso, que era a mão de Deus pesando sobre Davi, porque Davi já tinha cometido muitos pecados e que não havia mais salvação para ele, nem Deus. Então, essa salvação aí, ela tinha um peso, quando ele diz assim, que o meu coração se alegre na tua salvação. Ele alinhou o foco dele, a fé dele com Deus. E aí ele fez ainda uma outra escolha, queridos, que o principal desse salmo, querido, é o versículo 4, o versículo 5 e o 6. O versículo 4 é só reclamação, é só queixa. Mas Davi era humano, que nem você. Vai dizer que você não reclama de vez em quando? Ou essa santa, é sempre essa santa de pau oco que você é? Não, tem hora que você reclama, tem hora que você se queixa, tem hora que você diz, não aguento mais. Chega! Todo dia fazendo a mesma coisa. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Já dizia o compositor. Tem hora que fazer todo dia a mesma coisa, querido. Cansa, não é? Aí ele fez uma outra escolha, uma pequena ação. Eu cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Cantar, às vezes, querido, é uma escolha. Cantar é uma escolha. Ele disse, eu cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Eu acho que Davi, nessa hora, pode vir, meu irmão. Davi, nessa hora, ele começou a se lembrar do que é que Deus já tinha feito na vida dele. Um momento para você parar, meu irmão. Você se lembra de tudo que Deus já fez na tua vida? Davi, Deus já tinha dado a ele a vitória sobre um urso, sobre um leão, sobre Golias, sobre a fúria de Saul, que queria acabar com a vida dele de todo jeito. E Deus já tinha dado livramento a ele, vários. Quem aqui tem coragem? Olha, Deus já me deu vários livramentos. Dê graças a Deus aí, meu irmão. Levante as suas mãos e dê graças a Deus, glorifique a Deus. Talvez alguns de nós aqui, queridos, já estivemos muito perto de passar para o outro lado do muro. Está entendendo o que eu estou falando? Não é? Muita situação que já aconteceu, que você perdeu o brilho dos olhos, perdeu a vontade de viver, pensou que tinha chegado a tua hora. Acho que Davi aqui, querido, eu disse, eu vou cantar, porque Deus já fez muita coisa boa na minha vida. Quero ver quem é que tem coragem aqui de dizer, eu vou cantar para o Senhor, porque Ele já tem feito muita coisa boa na minha vida. Eu já estou terminando, né? Davi aqui, querido, ele estava se lembrando da história dele com Deus. Ele estava se lembrando de momentos que foram muito difíceis e que ele superou. Será que você consegue se lembrar, querido? De momentos que você pensou que não tinha mais saída, que não tinha mais solução, não tinha mais força, e eis que você está aqui, vivo, dando graças a Deus, glorificando a Deus. Quando você entrou lá naquele laboratório e enfiaram aquele cotonete no teu nariz, você diz, meu Deus, eu acho que chegou a minha hora. Chegou nada, meu irmão. Deus te deu o livramento, você está aqui hoje, com saúde, glorificando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, olha lá, não é mesmo? Eu acho que Davi aqui, querido, ele estava lembrando daquela situação que a gente pregou aqui, Salmo 131, sossega a tua alma, espera. Eu ontem descobri um outro salmo, Salmo 131, não, o Salmo 116, em que Davi fala para ele mesmo, minha alma, volte ao teu sossego. Quem é que fala sozinho, querido? Quem é que fala sozinho?
Lá em casa todo mundo fala sozinho. Todo mundo fala sozinho. E ele diz: sossega a tua alma, minha alma, volte ao teu sossego, pois o Senhor tem sido muito bom para você. Amém, querido? Uma palavra para alguns de nós aqui: sossega, meu irmão, Deus tem sido muito bom para você. Queridos, na verdade a gente não sabe como é que isso aqui se resolveu. Eu procurei, e nenhum autor sabe como é que essa situação que Davi estava apresentando se resolveu. Não sei. Mas como eu dizia, querido, esse salmo nos ensina alguma coisa. Nos desafios que nós estamos enfrentando hoje, ele nos ensina o que é que a gente não deve fazer. Não deve reclamar, não deve se queixar, não deve ficar contra Deus, blasfemando, dizendo coisas que não devia dizer. E ele mostra para a gente o que é que a gente deve fazer. No tocante a mim, eu confio na tua graça. Eu tenho uma expectativa positiva no meu coração. Pensa na situação que você está enfrentando, meu irmão. Pensa na situação que você está enfrentando. Diga consigo mesmo: eu confio no Senhor. E eu tenho uma expectativa boa no meu coração de como é que Deus vai resolver isso. Amém? E ele fez uma terceira coisa. Ele disse: eu vou cantar ao Senhor. Por tudo que Ele faz muito bem. Não é? Tudo que Ele faz, às vezes Deus Ele faz além do que a gente imagina. Às vezes o que Deus faz é surpreendente. Não é? Aqueles que estão ao redor não entendem. Como é que isso aconteceu? Não sei. Aconteceu. Porque Deus às vezes Ele faz muito além. Amém, querido? Então eu queria convidar você a se colocar de pé. Nós vamos praticar o Salmo 13. Primeiro a gente vai orar. Em vez da gente reclamar, desabafar, a gente vai pedir perdão a Deus por tanta reclamação, por tanta queixa, por tanto questionamento. E depois nós vamos colocar aquilo que nos aflige nas mãos do Senhor, e pela fé já vamos cantar um hino da vitória. Porque o hino da vitória, querido, não se canta depois, se canta antes. Olha só, me arrepio todo aqui. O hino da vitória você não canta depois, porque o hino da vitória é um hino de fé. Então você canta antes de Deus fazer o que Ele quer fazer. Então abaixe sua cabeça por um momento. E eu queria que você colocasse uma situação específica. Pode ser até mais do que uma, meu irmão. Deus não se assusta, não. Uma situação que tem te dado um certo desespero, que tem te dado uma certa aflição, que tem te dado uma angústia. Tem horas que você luta com a tristeza, com a depressão, com o desânimo, com a desmotivação, que parece que tudo que você está fazendo não está adiantando nada. Coloca uma situação, pode colocar até uma, mais do que uma. Mas é bom você colocar uma diante do Senhor. Em primeiro lugar, Pai, nós queremos te pedir perdão, Pai. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Porque o Senhor conhece a nossa natureza, o Senhor conhece a nossa constituição. A tua palavra diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões.
Davi também era um homem que tinha os sentimentos à flor da pele. E tem horas, Pai, que nós extravasamos, nós reclamamos, nós questionamos, nós levantamos a nossa voz, fazemos coisas que nos arrependemos, querido. Que não queremos pedir perdão, Pai, pelo nosso. Tem horas que a gente fica desesperado, tem hora que a gente fica aflito, tem hora que a gente chora, tem hora que a gente bate até com a cabeça na parede, desesperado, aflito, angustiado com o que está vivendo. Perdoa-nos, Pai, nós somos humanos. O Senhor nos fez com essa natureza humana, sujeita a paixões. Mas nessa manhã, nós viemos para a Tua casa e nós queremos conservar aquilo que a gente tem, a nossa fé. Nessa manhã eu quero reafirmar a minha fé no Senhor. Eu posso ter reclamado, eu posso ter me queixado, eu posso ter falado besteiras, mas a minha fé é no Senhor. Agindo o Senhor, que impedirá? Então, meu Pai, nós estamos aqui nessa manhã reafirmando a nossa confiança no Senhor. Eu confio em Ti. É de Ti que vem a salvação, é de Ti que vem a solução, é de Ti que vem o milagre, é de Ti que vem a libertação, é de Ti que vem o livramento, é do Senhor é que vem a salvação. Eu creio nisso, Pai. E eu, pela fé, já coloco uma expectativa boa no meu coração, porque tudo que o Senhor fez na minha vida, o Senhor fez muito bem. Em alguns momentos o Senhor fez até além do que eu esperava, ou do que nós esperávamos, Senhor. Além do que a gente cria, além do que a gente imaginava. Em alguns momentos o Senhor até nos surpreendeu, Pai. E eu quero nessa manhã, Pai, colocar essa situação nas Tuas mãos, Pai, e sossegar a minha alma, e aquietar a minha alma, e esperar do Senhor a salvação, o livramento, a cura. E como nós somos um povo de fé, nós vamos nos antecipar cantando um hino de vitória. Porque o hino de vitória se canta antes. O hino de vitória chama à existência as coisas que ainda não existem. Porque é um hino de fé, é um hino de confiança em Deus, é um hino que declara que Deus tem a solução. Muito obrigado, Pai, pela fé. Levante as suas mãos. Pela fé, já agradeça ao Senhor.